Jesus, o Senhor. Glória pra sempre ao seu nome. O programa Oitavo Dia está de volta. Hoje falamos sobre o celibato. No nosso estudo sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II, Padre Paulo Ricardo, e existe diferença entre o celibato do sacerdote e o celibato das religiosas? Existe uma diferença teológica, né? Na prática é a mesma coisa. Na prática trata-se de não se casar. Na prática o celibato é exatamente a mesma coisa do que o voto de castidade. A gente faz uma distinção técnica, né? Não sei se você já notou isso. O padre, ele tem a promessa de celibato. O celibato que ele é Cristo, que tem como esposa a igreja. Já a religiosa, ela tem voto de castidade. O voto de castidade, ele é baseado em quê? É baseado no batismo. Não é o sacramento da ordem. É o sacramento do batismo em que a religiosa, ou pode ser também um irmão leigo, né? Ele é um batizado que se entrega completamente a Cristo. Então, na verdade, a religiosa se invertem os papéis, a religiosa é a esposa, a igreja esposa, que então aguarda o esposo que é Cristo. Então, essa realidade inversa, ou seja, enquanto o padre simboliza o esposo Cristo, que deu a vida pela igreja, a religiosa é a esposa igreja, que aguarda a vinda do esposo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe também ali um testemunho, existe algo de profético, né, na vivência do celibato. Uma pessoa que vive o celibato tem, de alguma forma, o dom da profecia. Por quê? Porque ele está profetizando com a vida aquilo que acontecerá com a igreja inteira no fim dos tempos, né? O profeta é aquele que, com a voz e a autoridade de Deus, fala em nome de Deus e aponta para as pessoas aquilo que é a vontade de Deus, que é o destino, que é o futuro. O profeta aponta para o futuro. Então, essa realidade, deixa eu usar uma palavra difícil, escatológica do celibato. O que é escatologia? Escatologia é as realidades últimas, né? O fim dos tempos, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o celibatário é uma pessoa que vive já agora, né, a realidade do reino dos céus. Se você for ver o que Jesus diz lá no capítulo 19 de São Mateus. No capítulo 19 de São Mateus, Jesus fala do matrimônio, o que Deus uniu o homem não separe, né? No princípio não era assim, né? Moisés deu a vocês a lei do divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas também, no mesmo capítulo 19 de São Mateus, Jesus fala dos eunucos, né? Ou seja, aqueles que se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Amor ao reino dos céus, ou seja, amor ao reinado de Deus em nossa vida. O que é o reino dos céus? O que é o reinado de Deus em nossas vidas? Como é que Deus reina? É quando Deus é tudo para mim. Então, o religioso, aquele que se faz eunuco pelo reino dos céus, aquele que se entrega na sua vida pelo reino dos céus, por amor a Deus, ele vive uma verdadeira profecia no seu dia a dia. Agora, uma coisa que é importante a gente recordar nisso tudo é saber o seguinte, veja, a igreja ela não vive de ilusões. A igreja é bem realista com relação a isso. Assim como nós, no programa passado, quando nós falávamos do matrimônio, nós dissemos que para que haja matrimônio é necessário que haja também perdão. Ou seja, uma fidelidade humana é sempre uma fidelidade que está baseada no perdão. Também a gente tem que ser muito sincero com relação à questão do celibato. Ou seja, o celibatário não é um herói que não tem pecados. Não. Nós sabemos muito bem que
todos nós somos pecadores, né? A gente pega, às vezes, essa realidade dos escândalos maiores, etc. e tal. É claro que um padre que viveu um crime sexual não pode mais ser sacerdote. Mas isso é uma coisa chamada crime sexual. Outra coisa é nós compreendermos que nós, padres, não iremos nos apresentar diante do trono de Deus com a nossa túnica imaculada. Não, nós vamos nos apresentar diante de Deus com a nossa túnica suja dos nossos pecados e ela será alvejada pelo sangue do Cordeiro. Né? Os nossos irmãos protestantes, eles muitas vezes reagem contra o celibato. Né? É interessante que os protestantes que são tão bíblicos, né, eles vivem a Bíblia, mas somente nas partes que interessam. Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, onde São Paulo elogia o celibato, né, passa ali em branco nas igrejas protestantes, de uma forma geral. Por quê? Ah, não, mas é melhor se casar do que se abrasar. Claro que é melhor casar do que se abrasar. Só que acontece o seguinte, meu irmão, não é possível que dentro de uma igreja não haja nem sequer uma vocação para viver aquilo que São Paulo viveu. Ora, se São Paulo está aconselhando lá no capítulo 7, dizendo, eu gostaria que vocês fossem como eu, se tantos cristãos no início do cristianismo viveram o celibato, como é possível que Deus não dê esse dom a ninguém? Agora, é evidente que, uma vez que o padre ou religioso escolhe a vida de celibato, ele irá viver a dureza, né, de ser fiel àquilo que ele se propôs. Assim como você que é casado vive a dureza de viver o casamento. Ou você vem me dizer que a castidade matrimonial é fácil, né? Você que é casado, venha me dizer agora com cara de sonso que nem no seu coração você nunca traiu sua esposa. Nem nos seus pensamentos, nas suas fantasias, você nunca traiu sua esposa. Não é? Então quer dizer que você vai deixar de casar, já que você não é capaz de ser fiel ao matrimônio? Não, não é assim. Não é assim. O celibato, não é? Nós temos que compreender o seguinte: aquelas pessoas que dentro do ministério sacerdotal pecam com pecados mais graves, delitos, não são nem pecados, são delitos, crimes mais graves, essas pessoas são excluídas do sacerdócio. Mas os outros que ficamos, nós somos seres humanos que pecamos. O que não quer dizer que eu estou dizendo que os padres estão tendo relações sexuais por aí. Eu não estou dizendo isso. Não é? Eu tenho 42 anos de idade e nunca tive uma relação sexual. Não digo isso por vaidade, não digo isso por dizer que eu sou melhor do que os outros, nada disso. Deus sabe muito bem que se isso acontece comigo até hoje é por pura misericórdia de Deus e também por causa da minha covardia, porque nunca tive coragem de fazer nada de mais concreto. Agora, dentro de mim, no meu coração, como diz São Jerônimo numa carta que ele escreveu para uma virgem consagrada, São Jerônimo diz, existem virgens no corpo que são verdadeiras prostitutas no seu coração. Por quê? Porque, infelizmente, existem as quedas no coração. Agora, é a luta. Não é possível viver o celibato sem uma vida de penitência, sem ser penitentes. Isso é uma das grandes dificuldades que hoje em dia passam os seminários. Ou seja, como é que você vai ensinar para um rapaz a ser celibatário se você rejeita completamente a vida de penitência? Se você não aceita fazer penitência física, corporal? Não é possível. Não é? Ou seja, existe uma necessária configuração a Cristo também na cruz, para você conseguir viver o celibato. Então é uma luta, é uma luta. O celibato é um carisma de Deus, é um dom que vem do céu, mas é também uma luta. E, portanto, um padre deveria ser
um homem penitente. Um padre, para viver o celibato, tem que viver uma vida de penitência. O que não quer dizer que ele tem que ser um faquir, não é isso não. Mas uma vida de penitente, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi aquele livro, Um Olhar que Cura, exatamente para ajudar os confessores e ajudar as pessoas espiritualmente a combater, né, a doença da luxúria, da porneia, essa tendência que nós temos. Então, se você quiser indicações mais específicas de como é que se vive o celibato, né, veja, então, os 2 capítulos do meu livro Um Olhar que Cura. Um é sobre a luxúria e o outro é sobre a terapia da luxúria. Porneia, terapia da porneia. Né? Ou seja, luxúria e porneia são sinônimos. Né? Então, a luxúria, como ela deve ser combatida e como é que nós podemos viver o celibato. É possível com a graça de Deus e com o exemplo e intercessão dos santos. Para a gente finalizar então, Padre Paulo, as pessoas que têm no coração essa vocação ou sentem esse chamado para o celibato, como é que elas devem se preparar para dizer o seu sim? Bom, em primeiro lugar, é necessário ter fé. Fé que é possível viver a castidade. Não é? Uma das coisas que o mundo não tem é fé no celibato. E é por isso que todo o mundo inteiro olha para nós, padres, dizendo: você é um safado, você faz alguma coisa. Então, primeiro, você precisa ter fé que é possível viver o celibato. Segunda coisa, isso gera em você uma esperança e a realidade de realmente fazer isto. Né? Cristo em você, você é capaz. E então, você deve amar. Por quê? Porque um celibatário não é uma pessoa que não ama, mas é uma pessoa que ama sem possuir. Ama sem ser dono. Eu amo, mas não sou dono de ninguém. Eu não posso dizer nunca para uma mulher: tu és minha, e dizer: eu sou teu. Isso não pode acontecer. Mas eu devo amar sem ser dono. Padre Paulo, então nós vamos encerrar o programa deixando o convite para as pessoas acessarem o site, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você quiser também, existem 2 palestras sobre a luxúria e a terapia da luxúria no meu site, padrepauloricardo.org. Né? E se você quiser também se associar ao site, nós agradecemos, né, a cada um dos associados que nos ajudam a manter esse ministério também através da internet. Então nós ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos falando um pouco mais sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Um bom domingo para você. Até lá. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira louve a